causos aí de inovação para a gente. Obrigado, Bruno. Boa tarde aí a todas e todos. E como vocês viram aí pelas apresentações do Ale e do Bjorn, vocês vão ver que eles é que deviam estar aqui como convidados especiais, ou talvez vários de vocês que estão nos assistindo aí que deveriam estar aqui. Mas o Bruno falou, ele acabou confidenciando agora o motivo pelo qual eu estou aqui como convidado especial, porque eu sou muito amigo dele. Então talvez seja essa a principal razão. Eu agradeço aí de antemão pela oportunidade. E estou muito feliz de estar aqui por bater um papo sobre inovação, é um assunto que eu tenho dedicado não é a minha carreira, não, acho que é quase a minha vida, então isso é muito legal. Espero que a gente possa fazer isso até de forma presencial uma hora dessas aí. Bom, me apresentando aqui, pessoal, bom, em primeiro lugar, eu sou Fernando, sou do interior de Minas Gerais, sou cruzeirense, assim como o Bruno, isso é outra coisa que a gente tem em comum, quer dizer, então a gente tem se dedicado mais à inovação do que ao futebol, porque está valendo mais a pena, entendeu, ultimamente, mas vamos lá. Eu gosto sempre de falar muito mais daquilo que eu sou do que daquilo que eu faço, né, em primeiro lugar, então eu sou de uma família do interior de Minas, né, filho do senhor Geraldo e da dona Marli. Meu pai já nos deixou há bastante tempo, mas a minha mãe está conosco até hoje, felizmente. Uma companheira de cerveja aos 87 anos, o que é maravilhoso. Eu sinto um privilegiado por isso. E tenho dois irmãos, um mais velho que eu, Geraldo, que é advogado, e uma mais nova, que é professora, Adriana. Eu sou casado com a Mara e tenho três filhos. O meu filho mais velho, que é do meu primeiro casamento, é um empreendedor. Hoje tem um negócio dele, formou em engenharia da computação, mas resolveu empreender no ramo aí de culinária, está empreendendo, começou recentemente um novo negócio, graças a Deus está indo super bem, tem participado disso com ele de alguma forma, somos sócios no negócio. E meus dois filhos mais novos, do casamento com a Mara, o primeiro é o Matheus, depois a Maria Fernanda e o João Pedro. A Maria Fernanda acabou de se mudar para os Estados Unidos, então estamos vivendo uma fase, tem uma semana que ela se mudou para lá, eu acabei de chegar dos Estados Unidos, fomos levá-la até lá para ela se instalar, e está estudando lá próximo a Boston, numa cidade chamada Woodstock, em Connecticut. Não é aquela Woodstock, é outra, tá? Eu descobri que tem muito Woodstock nos Estados Unidos. E o João Pedro também está indo para lá. Eu estive nos Estados Unidos agora para selecionar a escola, participar da seleção da escola dele. Ele vai em agosto fazer high school. E a Maria Fernanda está fazendo o que eles chamam lá de PG Year. Então, assim, uma fase diferente da família. E chegando naquilo que eu faço, então esse é um pouco do Fernando, de quem eu sou, mas chegando um pouco naquilo que eu faço, bom, sou atualmente o diretor executivo, né, de sustentabilidade e inovação da Suzano, sustentabilidade, pesquisa e inovação, esse é o nome do cargo. Respondo diretamente ao CEO da empresa, ou seja, sou um dos VPs, responsável por essas duas grandes áreas dentro da empresa hoje, né, até abril do ano passado, até março do ano passado, responsável apenas pela área de inovação, não sei se a gente pode dizer assim apenas, mas era só a área de inovação, e de abril para cá, inovação mais sustentabilidade. Vou fazer agora 33 anos de Suzano, digamos assim, mas na verdade eu sou um sobrevivente de algumas fusões e aquisições. Eu comecei lá atrás na Aracruz Celulose, que depois se fundiu com a Votorantim Celulose e Papel para formar a Fibria, e depois se fundiu com a Old Suzano para formar a nova Suzano, a Suzano SA. Então, eu sou, de certa forma, um sobrevivente de todos esses processos aí. Eu considero que, apesar de estar há 32 anos em tese na mesma empresa, não é bem isso, né? Porque cada mudança dessa realmente é um começar de novo. E eu tenho tido a felicidade de ter passado por esse processo, aprendido muito com eles. E estamos aqui agora responsáveis por essas áreas que eu mencionei. Eu sou engenheiro agrônomo de formação e tenho um mestrado em genética e comecei como melhorista de plantas, na verdade, melhorista de eucalipto lá na antiga Aracruz. Mas logo cedo acabei indo para uma função mais de gestão e já estou nisso aí nos últimos 28 anos, mais ou menos, em funções de gestão. Desses 28 anos na gestão, eu diria que são 23 dedicados à inovação, ou 22 dedicados à inovação, 5 dedicados à área operacional florestal. Eu tive uma imersão na área operacional também, muito na área de planejamento e negócios florestais, e esse último ano em inovação mais sustentabilidade. Então, essa aí seria o resumo da minha carreira. Na posição atual, eu sou responsável pelos processos de P&D da empresa, da floresta até os produtos finais. Nós temos uma única área de P&D na empresa que cuida do processo como um todo,
depois a gente pode falar mais disso, e agora, mais recentemente, responsável também por toda a estratégia e a execução da estratégia de sustentabilidade, que passa por desenvolvimento social, desenvolvimento ambiental e relacionamento com stakeholders. Acho que isso aí talvez seja um resumo do que do que tem sido a minha carreira, e tenho, assim, me sinto muito privilegiado atualmente de estar à frente dessas duas áreas, porque eu realmente acredito, a gente começou, eu brinco às vezes que nós não inventamos esse conceito de inovabilidade, apesar da Suzano falar muito dele, acho que estar levando esse conceito muito a sério, mas nós não inventamos esse conceito eu aprendi na Enel, e acho que eles foram os primeiros a falar disso, pelo menos pelo que eu tenho notícia, mas a gente, desde que a nova Suzano foi fundada, né, após a fusão com a Fibra, esse passou a ser um mantra para a gente, um pilar estratégico realmente relevante. E aí, às vezes, eu brinco que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, né, porque às vezes isso se torna realidade, né? Então, eu, de certa forma, joguei um paralelepípedo para cima e ele caiu na minha cabeça, que eu assumi as duas áreas agora, né? Era só inovação, mas falava de inovabilidade o tempo todo, e aí aconteceu o que aconteceu. Hoje estou à frente dessas duas áreas, mas com muita felicidade, muita honra, apesar do desafio ser absurdo. E aí, trazendo mais para o nosso tema aqui, já reagindo à sua provocação, Bruno, eu vou começar aqui trazendo, quando a gente fala sobre o desafio de liderar inovação, eu vou trazer três aspectos que eu acho relevantes, mais para rolar a bola para o debate mesmo, já que você me pediu para fazer isso. Os três aspectos assim que eu, pelo menos, aprendi, e aí não sou eu que inventei isso de forma alguma, tenho muita humildade de dizer que, após lá, ao longo da carreira, eu tive a oportunidade de fazer duas imersões em inovação, em gestão de inovação, que foram muito significativas para mim. Uma de natureza mais conceitual, que foi no AMD, na Suíça, e assim ali foi realmente uma imersão muito conceitual, muito forte na parte de conceituação da inovação, da gestão da inovação, e mais tarde uma segunda imersão grande também no MIT. Então, e essa menos conceitual e mais de vivência, mais de network, de gestão de startups e de como é que a gente transita nesse mundo novo da inovação de alguma forma. E eu, assim, acho que fui muito privilegiado de verdade por ter tido essas duas experiências que foram muito diferentes, mas muito complementares. Uma muito de conceito e outra muito de vivência. E eu acho que a gente precisa disso na vida. E o que eu vou dividir com vocês aqui, querendo ou não, terá muito mais de vivência do que de conceito, embora, felizmente, eu tenha tido essa oportunidade também. Mas, assim, falando então um pouco de vivência na gestão da inovação, à frente, liderando áreas de inovação, né? Como eu disse, aí, uns 22 anos da minha vida, mais ou menos, 23 anos, eu diria que tem três conceitos fundamentais que a gente tem que levar em consideração. O primeiro deles é um conceito meio batido, mas é importante que a gente diga, e aqueles que estiverem à frente das áreas de inovação sempre vão lidar com esse trade-off, que é o conceito da ambidestria entre fazer muito bem o agora versus criar o futuro. E aqui definitivamente não é ou, é e, a gente cansa de falar disso, mas na prática não é bem assim. Na prática, muitas vezes, principalmente se você está numa empresa de sucesso, como tem sido, inclusive, o meu caso, o privilégio de trabalhar numa empresa como a Suzano, que é uma empresa de muito sucesso hoje, que ganha muito dinheiro fazendo aquilo que sempre fez, fazendo muito bem, cada vez melhor, mas aquilo que sempre fez. Você criar o futuro, né? Criar o e, não é ou, num conceito desse, é desafiador. Então, o conceito da ambidestria, principalmente em negócios que vão muito bem, ele é muito desafiador. E se você quer liderar a inovação de verdade, você vai ter que lidar com esse tipo de coisa, na minha visão. Você vai ter que lidar em como acomodar recursos, acomodar o drive estratégico, o mindset da empresa entre fazer muito bem o aqui e agora, essas coisas não competem, e ao mesmo tempo criar o futuro. Você vai ter que participar dessas discussões de verdade, entendendo os dois lados. Se você achar que fazer muito bem o agora é menor do que inovar, eu acho que você já começa errado nessa discussão. Então, esse é o primeiro conceito que eu acho super relevante. O segundo é que inovação é uma palavra bonita, né? Virou quase que aí uma coisa que está no linguajar de todo mundo o tempo todo, mas as pessoas esquecem que não há como fazer inovação sem fazer mudança. E mudança não é tão gostoso de tratar como inovação. A gente fala muito da inovação como se fosse uma coisa que trouxesse só coisas boas, mas não é bem assim.
A inovação pressupõe você sair da zona de conforto, você trocar alguma coisa, você eventualmente substituir ou aprimorar e tudo mais, mas enfim, é sair do lugar onde você está. E aí, quando você vai para essa segunda parte da inovação, que é da mudança, já não é tão poético como é a primeira, tá? Porque você vai enfrentar resistências, você vai enfrentar dificuldades, e elas são naturais, porque é do ser humano, isso vem muito lá da minha imersão no MIT, é do ser humano se apegar àquilo que sempre fez. Todos nós, tá? Todos nós. Acho que ninguém aqui é exceção a isso. Por mais que a gente goste de falar que mudança é legal, é bacana e tudo mais, na essência não é bem assim. A zona de conforto é uma zona gostosa. A verdade é essa. Então, se você quer ser um líder de inovação de verdade, esteja pronto, esteja apto, entenda como natural as resistências que você vai encontrar. Porque, de novo, você só vai inovar de verdade quando você mudar alguma coisa. E esse mudar alguma coisa significa, vai ser oportunidade para alguns, mas pode ser problema para muitos. Tá? E isso é natural. E a terceira questão que eu queria trazer, assim, entre ainda falando aí dos desafios de inovar, é a questão da incerteza. E eu gosto de usar uma figura assim que eu sempre uso, quem já me ouviu falar, mas eu insisto nisso porque eu acho bacana falar sobre isso, que é a diferença entre incerteza e risco. E eu gosto de citar o exemplo do número que a gente conhece bem, de um circo, né, onde você tem os trapezistas. Quem conhece o número do trapézio lá, acho que todos nós conhecemos, você tem um trapezista que está na base, fixo, que fica para lá e para cá, e tem um que vai dar o salto, trocando de lugar, né, e vai unir as mãos com esse que está na base. A incerteza em relação à união das mãos desses dois indivíduos, né, aquele que está na base e aquele que está dando um salto, entre essas duas pessoas, a incerteza quanto à união das mãos é a mesma. O risco é que é completamente diferente. E as pessoas confundem essas coisas, na minha opinião, quando você lida com inovação. O risco é completamente diferente, porque se der errado, para aquele que está na base, fixo, não acontece absolutamente nada. Para aquele que não conseguiu unir as mãos naquele momento, se não tiver um plano B ali, ele vai se machucar. Então, o risco é completamente diferente. Como é que você lida? Então, o risco tem a ver com exposição. Incerteza, não necessariamente. Então, como é que você lida com essa questão do risco? Você pode colocar uma rede, você pode treinar esses trapezistas à exaustão, aí tem a ver com formação de times, etc., etc., para que eles possam fazer esse número na perfeição, digamos assim, aí o erro não ocorra. Quanto mais você treinar, talvez mais chance tem de não dar nada errado. Isso tudo você está reduzindo o risco. Mas você também pode reduzir o risco, sem falar da rede, sem falar do treinamento, você pode reduzir o risco diminuindo a distância do salto. Nessa hora que você diminuir a distância do salto, você vai diminuir o risco, obviamente, mas vai diminuir também a incerteza. Vocês concordam comigo? Porque aí a chance das mãos se unirem naquele número passa a ser maior, obviamente. Só que todo mundo vai comprar o ingresso do circo do lado, né? Porque não tem graça ver um salto que não tem arrojo, que não tem realmente ousadia. Nessa hora, você diminuiu o risco, mas diminuiu também a incerteza e você saiu do jogo. Você perdeu o jogo. A verdade é essa, que, como eu disse, eles vão comprar o ingresso do circo do lado. Então, vale sim reduzir o risco. É importante você ter o plano B, o plano C, o plano D, para diminuir a sua exposição. Diminuir o risco pela redução da incerteza te tira do jogo. Pode tirar do jogo drasticamente. Então, em inovação é importante você fazer essa pergunta. Aqui eu estou lidando com incerteza ou estou lidando com risco? Risco vale a pena gerenciar e ele é gerenciável. A incerteza nem sempre. A incerteza muitas vezes é parte do jogo. Porque se você não assumir a incerteza, provavelmente você não está inovando. Então, eu paro nesses 3 temas aqui para rolar a bola. Para mim, a questão de acomodar o bom, o excelente daquilo que você já faz com a criação do futuro, que é a ambidestria. É bonito falar, mas não é fácil de fazer. O segundo inovação é muito bacana, mas ela pressupõe mudanças, e mudanças pressupõem resistências. Você tem que saber lidar com isso. Daqui a pouco a gente pode explorar isso um pouco mais. Eu acho que o Bjorn vai nos ajudar muito nisso aí também, com a vivência que ele tem sobre lideranças e pessoas, etc. E o terceiro é que incerteza faz parte do jogo. Risco não necessariamente. Risco você pode gerenciar, mas a incerteza. Cuidado para não gerenciar o risco da inovação pela redução da incerteza. Aí você pode, como eu disse aí, lembra disso, seu circo pode acabar. Alguém vai comprar o ingresso do circo do lado. E também tem um último aspecto, que aí já sai um pouquinho da inovação, mas depois a gente pode debater mais, que é super importante, que é a disciplina de execução.
Tá? É muito, de novo, muito bonito, todo mundo gosta de falar de criatividade, etc, etc, tudo isso é muito bacana. Mas isso sem um mínimo de disciplina, de método, e acho que a Inventa nos ajuda muito nisso, você tende a não chegar em lugar nenhum. Porque é fácil ser criativo, é relativamente fácil ser criativo, é relativamente fácil abrir opções. O difícil é você escolher as melhores. E para isso precisa de uma certa disciplina. E toda vez que você abre demais, provavelmente você não chega longe em nenhuma delas. Então, esse é outro aprendizado meu da vivência ao longo desses anos. Eu paro por aqui, Bruno. Eu acho que assim, mais para rolar a bola para o debate, tenho certeza que um monte de gente vai discordar, e aí é que é o bom, né? Tomara que a gente possa bater um papo aqui bem rico. Obrigado. Legal. Fernando, obrigado pela sua introdução. Eu tenho. Não, você foi falando, foi subindo um tanto de perguntas aqui, mas eu queria pegar um ponto que, assim, para mim, esse é um ponto-chave que a gente observa em muitas das empresas com as quais a gente lida, que é o seguinte: a gente percebe claramente que a Suzano ela tem sim uma visão estratégica da inovação no seu negócio. À medida que a gente vê o que ela faz de inovação aberta, de CVC, de P&D, de digital, etc., sustentabilidade, etc. Eu queria que você só falasse um pouquinho, assim, como que é convencer uma organização desse tamanho que ela precisa fazer inovação olhando para o curto, para o médio, para o longo prazo, que ela precisa investir, né, todos esses tipos de iniciativa. Como que é isso? Assim, como que você lidera essa agenda, fazendo com que a organização perceba valor e queira fazer e de forma, vamos dizer assim, com consistência de propósito, continua fazendo. Fala um pouquinho sobre isso, porque, assim, para mim, eu sei que isso é diferente em cada empresa, mas ouvir a sua experiência nessa agenda vai ser importantíssimo. Obrigado, Bruno. E eu só posso falar realmente assim da minha experiência nesse caso, e eu acho que devem ter outras respostas para essa pergunta, mas eu vou dar a minha, tá? Daquilo que eu Sim. vivenciei, que começou, sinceramente, lá naquela imersão que eu mencionei anteriormente no IMD. Onde eu tive contato, isso foi em 2011, onde eu tive contato com naquele momento apareceu para mim como uma espécie de uma disciplina, digamos assim, nós tivemos lá, sei lá, 2, 3 dias de discussão sobre isso, que tem a ver com governança da inovação. Então, ali eu comecei a entender que sem uma governança bem estruturada de inovação, dificilmente você vai conseguir, de novo, eu insisto, principalmente, eu acho que é até mais fácil você falar de inovação e de mudança quando você está numa situação extremamente difícil. Uma situação extremamente difícil, todo mundo tem que se reinventar, porque a zona de conforto já acabou, né? Seu negócio está acabando, sua empresa está morrendo, etc. A zona de conforto já acabou. Então, aí você vai ter talvez outras técnicas para trabalhar nessa hora. Mas naqueles negócios que estão dando certo, e a minha referência tem muito a ver com isso, né? Felizmente, trabalhei em empresas que deram certo e acabaram virando outras, mas sem propriamente dar errado. Essa questão da governança, para mim, é o principal fator que leva a você ter um equilíbrio, que a sua pergunta, no cerne da sua pergunta, Bruno, está a questão, de novo, da ambidestria. Quer dizer, como é que você traz isso para a agenda de forma consistente e constante? Vou te dar um exemplo. O primeiro comitê de inovação que a gente criou ainda na época da Fibra, que eu aprendi lá dessa imersão, foi logo depois que eu voltei do MD, foi em 2012. A gente convidou uma série de, na época, acho que 8 ou 9 pessoas externas à organização, para a gente ter reuniões periódicas a cada 3 meses, para discutir a agenda de inovação estratégica da empresa. Só para fazer uma comparação para vocês, gente. Antes desse comitê existir, eu era já o líder de inovação, eu participava de 2 reuniões por ano do conselho, 2 por ano, onde eu tinha meia hora em cada reunião. Semestralmente eu ia lá fazer um update de inovação e tudo mais. Sinceramente, era um processo até gostoso e beleza, os projetos estão indo bem e tal, e ficava nisso, tá? Eu troco 2 reuniões de meia hora por 4 reuniões de 4 horas de duração cada uma para discutir inovação, sendo que os membros do comitê de inovação, naquela época da Fibra, metade do comitê de inovação era também participante do conselho de diretores, né, do conselho de administração. Então, ou seja, isso é uma proxy fantástica, né, de comitê de inovação com o conselho de administração. Consequentemente, esse tema vem para a agenda completamente, não tem jeito mais de você fugir dele.
ele passa a ser algo que está sobre a mesa o tempo todo. Então, você começa a falar de tendência, você começa a falar de necessidade de recursos para isso, você começa a falar de necessidade de formação de lideranças para isso, e começa a falar que somente fazendo aquilo que você sempre fez e deu certo, pode não ser suficiente. De novo, não é que você vai parar de fazer aquilo que você sempre fez e deu certo, mas pode não ser suficiente. Você começa a criar essa dor. Eu aprendi também nessa questão lá da inovação versus mudança, é que as pessoas saem da zona de conforto mais facilmente pela dor do que pela oportunidade. Isso não é muito poético, não é muito bonito, mas a verdade é que quando você consegue mapear ameaças, você se mexe mais do que pela oportunidade. Lá o professor que me falava disso, foi bem direto, você trabalha melhor sob a ameaça de perder o emprego do que propriamente pela oportunidade da promoção, entendeu? Você dá seus pulos assim mais altos, digamos assim. Então, eu acredito que um pouco disso. Então, quando você tem isso na agenda de inovação, começa a surgir perguntas de o que seus concorrentes estão fazendo? Quais são as ameaças que você tem? Está surgindo algum produto substituto, etc. Isso, na agenda do dia a dia da organização, é difícil surgir. É difícil surgir porque está dando tudo muito certo, as coisas estão funcionando bem. Então, Bruno, assim, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que se você tem uma governança estruturada para a inovação, onde você tenha a discussão sobre assuntos ligados ao que você não está fazendo agora, mas mais relacionada às ameaças que você tem, às oportunidades que você tem, que futuro que você quer criar para a sua organização, traz esses temas para a agenda. Você pode chamar de inovação, pode chamar de estratégia, pode chamar do que quiser, mas efetivamente você tem agenda para discutir esse tipo de coisa. Aí você começa a mudar o mindset. Porque, no mínimo, você cria um desconforto saudável, tá? Eu gosto sempre de, acho que as empresas boas, elas têm que ter um desconforto saudável. Elas podem estar fazendo muito bem aquilo que sempre fizeram, mas tem que ter um desconforto, alguma coisa assim que te permita estar atento ao que está acontecendo em volta o tempo todo. Então, para mim, passa muito por isso. Isso vai mudando a cultura, isso vai criando uma conversa diferente com os acionistas, porque muitas vezes o próprio acionista também não está muito ligado nesse tipo de coisa, porque tem um negócio funcionando super bem, etc. E por aí vai. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito que uma governança estruturada de inovação é um fator primordial, como eu disse, deve ter outros, mas baseado na minha experiência, é um fator primordial para que a gente possa criar esse mindset ambidestro, de cuidar bem do aqui e agora, mas também fazer consistentemente a gestão da inovação. Não, e deixando bem claro aqui, Bruno, quando eu digo gestão consistente da inovação, eu não estou falando de, esse ano eu invisto muito porque teve um resultado fantástico, então eu abro uma série de frentes. O ano seguinte tem um resultado ruim, eu paro as frentes, porque agora eu não tenho dinheiro para investir nisso. Então, isso não entrou na agenda. Consistência é você, mesmo nos anos difíceis, ou talvez até mais nos anos difíceis, você manter o investimento e, às vezes, até aumentar o investimento, porque você sabe que aquilo ali é que vai te dar um futuro melhor. Legal. Fernando, antes até de passar para o Bjorn e para o Ale, acho que tem um aspecto para começar a fazer o link com o tema de liderança. Eu queria puxar contigo, eu queria que você, assim, pense em você como líder de inovação, tá? Quais são as habilidades que você acha que você desenvolveu ou nutriu ao longo dos anos para exercer esse papel que é de lidar com a inovação? Eu sei que tem um pedaço uma coisa é você ser um líder para ser o chefe de uma BU, de uma unidade de negócio, ou para ser, sei lá, um diretor comercial ou um cara de RH. Um líder que cuida da inovação. Que habilidades você precisou desenvolver ou nutrir ao longo dos anos que você acha importante que um cara que lidera inovação precise ter? Tá bom. Bruno, a primeira delas, que eu acho que é fundamental para um bom líder de inovação, na minha visão, ele precisa ser um líder inspiracional. Por quê? Porque, naturalmente, você vai estar, ou vai tentar estar num lugar um pouco à frente do momento que você está vivendo. Então, assim, essa ideia de que tem um lugar além daquela zona de conforto que você está agora, é uma ideia inspiracional, é uma ideia que leva as pessoas para aquele lugar. É você mostrar que acredita de verdade naquilo, trazendo elementos, né, para não ser simplesmente um sonhador, não é isso não, mas você consistentemente está atualizado no que está acontecendo em volta, você está estudando o que está acontecendo à sua volta e tudo mais, e consistentemente está provocando para que as pessoas sintam esse desconforto saudável.
E essa provocação, na minha visão, Bruno, ela tem que ser de natureza inspiracional, tem que ser uma coisa gostosa, que você vai fazer no café, você vai fazer, não é muito por ritos e tudo mais, você vai fazer no café, você vai fazer numa festa que você promove com o seu time, você vai fazer em ocasiões assim de... por exemplo, uma coisa que eu sempre pratiquei muito é trazer coisas de fora, né? Tipo TED, tipo filmes que não tem nada a ver com inovação, mas que de repente traz uma inspiração completamente diferente e tudo mais. Ou seja, alguma coisa que provoque nas pessoas a ideia de que vale a pena sair um pouco da zona de conforto. Nem sair totalmente, porque ninguém consegue viver totalmente fora da zona de conforto o tempo todo. Mas que você tenha esse desconforto saudável, mais uma vez. Isso, para mim, é de natureza inspiracional. Você se colocar nesse lugar, mostrar que vale a pena seguir aquele caminho, porque tem um futuro melhor lá na frente. Essa é a primeira. A segunda, na minha visão, o Bruno, tem a ver com uma coisa que agora está ficando super comum, que é a ideia de segurança psicológica. Sabe? Você tem que ser capaz de criar um ambiente onde as pessoas possam ser quem elas são na sua máxima potência. Errando, inclusive, porque senão elas não serão nunca a sua máxima potência, porque se você não pode errar, ou se você é punido pelo erro, no próximo você tenta menos, e no próximo tenta menos. Aí você volta lá para a ideia de, quer saber? Vamos diminuir a distância desse salto aqui do trapézio, é melhor, entendeu? Então, essa ideia de segurança psicológica é você realmente demonstrar para o seu time, na minha visão, que você está no mesmo barco. Não é aquele tipo de segurança, não é aquele tipo de coisa que você está no barco do lado e dizendo, vamos que vamos, mas assim, se der água, você está em outro barco. Você está em outro barco. Não, é efetivamente você mostrar que você está no mesmo barco. Tanto para os prêmios, né, para as coisas boas, como para os momentos em que vai dar errado. Nós temos um monte de exemplos de projeto que deram errado, tem projeto que deu errado que está lá agora, a gente lidando com ele nesse momento dentro da Suzano. Faz parte. Mas nesta hora, você é um time só, na minha visão. Você não pode se colocar na posição de aqui foi um líder e alguém do time fez alguma coisa que, ou você está dentro ou você está fora. Na minha opinião, não tem meio termo nesse caso. Então, a ideia, e a segurança psicológica vem dessa consistência de mostrar que você está remando junto, você está no mesmo barco, numa atitude inspiracional, de, quem sabe, virar esse barco para águas, às vezes, mais revoltas e tudo mais, faz parte, mas você está no mesmo barco, você está no mesmo barco. E o terceiro aspecto, de novo, esse não é muito bonito, mas não dá para fugir dele, sim, disciplina. Eu não acredito, sinceramente, nessa... Eu acho que se vende muito um aspecto assim que gerir inovação é você estar num ambiente super relaxado, onde tudo vai acontecer assim pela criatividade, as conexões acontecem de forma automática e tudo mais e tal. Eu não acredito muito nisso. É necessário você fazer a conexão entre as demandas e os problemas que você tem e os recursos que você tem para oferecer. Isso se consegue com método, com disciplina, com gestão no dia a dia, com indicadores, entendeu? Não dá para fugir disso, não dá para fugir disso. Isso também faz parte. Agora, são indicadores diferentes dos indicadores de projetos de uma BU, por exemplo. Naqueles casos, quando você vai fazer projetos conhecidos, você está olhando basicamente para orçamento, para cumprimento de cronograma, para orçamento, cumprimento de cronograma e para entrega de especificações conhecidas. Esse é um projeto conhecido. Não tem nada de errado nisso, está tudo perfeito, é super importante fazer isso super bem feito. Agora, quando você está tratando com um projeto de inovação, que muitas vezes a especificação final não é conhecida, você não pode estar tão preso a cronograma e orçamento, embora você tenha que ter aí boundaries para também não ficar uma coisa maluca. Mas é preciso você trazer outros KPIs para isso. Você vai trazer aprendizado, você vai trazer o que você impactou o negócio, mesmo não chegando exatamente onde você pretendia no começo, entendeu? Então, assim, são outros KPIs, mas eles precisam estar presentes. Não é sem KPI. É com KPIs diferentes dos projetos tradicionais, mas eles existem. Então, disciplina também faz parte, na minha visão. Muito bom, Fernando, muito bom. Você fez um ótimo. Você levantou uma bola aqui muito bacana para eu fazer uma pergunta para o Bjorn. Bjorn, eu queria ouvir um pouquinho, traz aqui o seu caldo para a gente sobre como é que você enxerga essa questão da liderança, porque o Fernando falou dessa questão da disciplina, né? E muitas vezes a gente acha que montar um time de inovação é ter um bando de